Dizem que quando uma alma acende uma vela com o coração em silêncio, o céu inteiro se inclina para ouvir. Naquela noite, ela não pediu nada, apenas deixou a chama falar por ela. E foi então que algo sobrenatural aconteceu. A luz daquela vela parecia comum, mas no instante em que começou a queimar, o ar do quarto mudou. O tempo parou. Um sinal invisível atravessou o céu e tocou o que estava esquecido. Permaneça até o fim, porque essa mesma luz pode acender agora dentro de você. Naquela noite, o silêncio parecia ter corpo, como se cada som da casa dormisse em reverência a algo maior. Ela caminhou devagar até o canto do quarto onde uma pequena vela descansava sobre a mesa. Havia chorado tanto que já não restavam palavras, apenas o desejo silencioso de ser ouvida pelo alto. Acendeu a vela com mãos trêmulas e olhos cansados, e a chama se ergueu como um coração batendo em luz. Naquele instante, o tempo pareceu se curvar, e o quarto se encheu de uma presença que não podia ser explicada, mas sentida. A chama dançava em ritmo de oração, e a alma dela, esgotada de pedir, começou a agradecer. E foi no agradecimento que o milagre se desenhou, invisível. Aquele fogo não iluminava apenas o ambiente, iluminava lembranças, cicatrizes, promessas esquecidas. Era como se Deus dissesse em silêncio: estou aqui, mesmo quando você acha que não há mais ninguém. Ela fechou os olhos e deixou que o calor da vela tocasse o coração. O medo se dissolvia, a dor ganhava forma de luz e a alma antes trêmula começava a repousar. Dentro daquele quarto comum, algo sagrado se erguia, a certeza de que quando o homem se cala, o céu fala. E o céu falou, não com voz, mas com sinal. O ar ficou leve, o corpo sereno, o espírito desperto. E naquele instante ela compreendeu que nenhuma oração se perde, apenas amadurece no tempo de Deus. Senhor, neste instante em que a vela queima diante de Ti, pedimos que a Tua luz seja um escudo inquebrável ao redor de quem ora contigo, que toda força sombria que tenta se aproximar desta casa se desfaça como fumaça diante da Tua presença, que nenhum feitiço, inveja, maldição ou pensamento de destruição encontre caminho até este lar. Que o fogo desta chama se torne símbolo do Teu Espírito Santo, queimando tudo que é impuro, tudo que não vem de Ti. Que cada centelha de luz desta vela seja um anjo em movimento, guardando as portas, vigiando as janelas, purificando o ar e trazendo paz a cada respiração. Pai, sela este lar com o Teu nome, cobre o teto com a Tua promessa, os alicerces com o Teu poder e o coração desta pessoa com a Tua paz. Nenhuma sombra terá voz onde Tua presença habita, nenhum espírito de medo ou confusão poderá reinar onde Tua palavra é semente. Senhor, reveste agora esta alma com Tua armadura divina. Coloca sobre ela o capacete da salvação, o escudo da fé e a espada do Teu Espírito. Que a noite não seja mais refúgio para o mal, mas altar para a Tua glória. E se alguém tentou lançar palavras de destruição contra esta vida, que essas palavras retornem purificadas, transformadas em bênçãos, porque nada toca aquele que está escondido sobre as Tuas asas. E assim como a vela resiste ao vento, porque confia na chama, que também esta alma confie no Teu poder e permaneça acesa, mesmo quando as tempestades tentarem apagar a fé. Senhor, neste momento em que a chama ainda queima e o coração se abre diante de Ti, clamamos pela libertação completa de todas as correntes invisíveis que têm aprisionado esta alma. Que tudo que impede o Teu fluir
se desfaça agora. Que as amarras do medo, da culpa, da dor e da lembrança se quebrem diante da tua presença poderosa. Que o som desta oração atravesse as dimensões e alcance o mais profundo do espírito, libertando o que estava preso há tanto tempo. Se há correntes espirituais que amarram o passado, que elas se rompam agora. Se há laços emocionais que aprisionam o coração, que eles sejam cortados pela tua espada de luz. Que cada nó invisível se desfaça, que cada peso antigo caia, que cada voz de acusação se cale. Que esta pessoa sinta, neste instante, como se uma força suave tocasse o peito e dissesse: você é livre porque eu te libertei. Nenhuma prisão mental, espiritual ou emocional permanecerá em pé diante da tua glória. As cadeias caem, as portas se abrem, o ar muda. Tudo o que antes era escuro agora é revelado pela tua luz. Senhor, quebra os pactos feitos em dor, rompe os vínculos com o que já passou, destrói o poder das memórias que ferem e substitui tudo isso pela tua paz. A cada tremor da vela, um elo se parte. A cada sopro desta oração, um fardo cai. Que esta libertação não seja apenas sentida, mas permanente. Que daqui em diante, o inimigo não tenha mais domínio sobre esta mente, este corpo e este lar. O que era prisão se torna portal. O que era lágrima se torna renascimento. E o que era silêncio se torna canção de vitória. Senhor, entra agora neste quarto, nesta casa, neste espaço que se tornou sagrado pela fé que o habita. Que teu Espírito percorra cada canto, cada parede, cada respiro, limpando tudo que pesa, tudo que contamina, tudo que impede a paz de permanecer. Que o ar se renove, que o ambiente se torne leve, que a tua presença seja sentida como perfume suave, como vento manso, como luz dourada que toca tudo e transforma. Que cada móvel, cada porta, cada janela seja consagrado ao teu nome. Onde houver sombras, que a tua luz brilhe. Onde houver ruído, que o teu silêncio reine. Onde houver medo, que a tua voz diga: não temas, eu estou aqui. Que anjos caminhem por este lar nesta hora, trazendo ordem, harmonia e equilíbrio. Que toda energia densa, todo olhar de inveja, toda palavra negativa dita ou pensada se desfaça agora no poder da tua presença. Senhor, abençoa os sonhos que acontecem neste quarto, as orações que são feitas neste chão, as lágrimas que caem sobre este travesseiro. Que este espaço seja morada de anjos, refúgio de fé, abrigo de descanso. Nenhum mal terá permissão para cruzar esta porta, nenhuma força oculta encontrará abrigo aqui. Onde teu nome é exaltado, o mal perde força. E se alguém, em algum momento, desejou destruição, que o desejo se converta em compaixão. Que esta casa brilhe na escuridão como farol de fé e que cada vela acesa aqui se torne símbolo de aliança eterna entre o céu e este lar. Que esta presença seja sentida mesmo quando o fogo se apagar, porque o que foi purificado pelo teu amor permanece intocável. Senhor, agora levantamos em oração cada nome que habita o coração desta pessoa que te busca. Que o teu manto protetor cubra todos os membros desta família, os que estão perto e os que estão distantes, os que se fazem presentes com gestos de amor e os que se perderam nos caminhos do tempo. Que cada um receba o toque invisível dos teus anjos, guardando seus passos, iluminando suas decisões
e conduzindo-os sempre para o bem. Que o lar desta família seja envolvido por uma muralha de luz, onde nenhuma seta do inimigo tenha poder para entrar. Que onde houver discórdia nasça o perdão, onde houver silêncio pesado floresça a compreensão, onde houver ausência se revele o reencontro. Pai, que Tua bênção esteja sobre os pais que carregam fardos silenciosos, sobre as mães que oram em lágrimas, sobre os filhos que caminham sem saber que há uma intercessão invisível por eles todas as noites. Que esta oração alcance também aqueles que já partiram, os que moram agora na eternidade contigo, para que o amor entre os vivos e os que dormem em Ti continue sendo ponte e consolo. Senhor, protege os lares dos ataques, protege os corações das tentações, protege os relacionamentos da frieza, protege os sonhos da desistência. Que cada gesto de amor dentro desta família seja uma prece viva subindo até o Teu trono. E se alguém está afastado, traz de volta. Se alguém está enfermo, cura. Se alguém está perdido, mostra o caminho. Que esta família seja exemplo da Tua fidelidade, testemunho da Tua graça e refúgio da Tua paz. Porque o amor que nasce de Ti nunca se apaga, ele apenas se transforma em eternidade. Senhor, neste instante de luz e entrega, colocamos diante de Ti toda inveja, toda praga, toda maldição, visível ou oculta, lançada sobre esta vida ou sobre este lar. Que nenhuma intenção contrária encontre espaço para germinar. Que nenhum olhar de ciúme atravesse as paredes da Tua proteção. Onde houver palavra de destruição, que ela seja desfeita. Onde houver maldição declarada, que ela se transforme em bênção multiplicada. Que tudo o que foi planejado no oculto contra esta pessoa seja desarmado pela Tua sabedoria divina. Senhor, coloca um círculo de fogo ao redor deste nome, uma muralha invisível que protege e reflete toda negatividade em amor. Porque quem vive na Tua presença não se contamina, se ilumina. Que a luz desta vela consagrada se torne símbolo da Tua justiça e que todo o mal lançado por mãos humanas se dissolva diante da Tua vontade soberana. Que nenhuma energia de inveja tenha poder sobre o corpo, a mente, os relacionamentos, os projetos e as finanças deste filho Teu. Que tudo o que foi dito em raiva se cale e que todo desejo maligno se converta em arrependimento. Senhor, limpa agora o caminho desta pessoa. Tira as pedras lançadas pela língua alheia. Remove os obstáculos espirituais. Desvia os olhos que vigiam com más intenções. Que a Tua presença envolva esta alma com luz tão intensa que o mal não suporte permanecer. Que os anjos que servem a Tua glória permaneçam de pé neste lar, guardando, abençoando e protegendo dia e noite. E que a cada vez que ela olhar para esta chama, lembre-se de que nenhuma escuridão tem poder sobre quem foi escolhido para brilhar. Senhor, neste momento de luz e entrega, trazemos diante de Ti tudo aquilo que aprisiona a mente e corrói o coração. Todo vício que enfraquece o corpo, toda repetição de dor que alimenta a culpa, todo pensamento que gera medo e paralisa o espírito. Que agora, em Teu nome, essas correntes sejam quebradas. Liberta, Pai, da necessidade de preencher o vazio com o que destrói. Liberta do descontrole, da ansiedade que grita no silêncio, da comparação que rouba a alegria, da autossabotagem que impede florescer. Que a chama desta vela consuma tudo que ainda prende esta alma a padrões antigos. Que toda voz que diz, você não consegue, seja calada pela Tua voz dizendo, tudo posso em Cristo que me fortalece. Que o Teu Espírito habite esta mente e substitua cada pensamento de derrota por convicção, cada lembrança amarga por esperança, cada medo por fé. Pai,
renova as emoções que se perderam em dias difíceis, cura as feridas que empurram para os mesmos erros, devolve a paz de quem se esqueceu do próprio valor. Que esta pessoa sinta agora como se um sopro de vida passasse dentro dela, apagando as palavras pesadas que o mundo escreveu e escrevendo de novo com tua caligrafia uma história de recomeço. Que a mente dela seja território teu, onde nenhuma sombra se esconda, onde cada pensamento seja luz. E se houver hábito que enfraquece, corta pela raiz. Se houver lembrança que adoece, transforma em aprendizado. Se houver medo que prende, transforma em coragem. Que o fogo que consome o pavio também consuma tudo que impede essa alma de voar. E que ao amanhecer, o coração dela desperte livre, limpo e leve, sabendo que tua força vive dentro dela. Senhor, quando a fé vacila e o coração se perde em meio ao vento das incertezas, lembra-nos que tu ainda estás no comando. Que a tua voz, mesmo quando não é ouvida, continua guiando. Que a tua mão, mesmo quando parece ausente, continua sustentando. Dá a esta alma cansada a força de confiar no invisível, de descansar no teu tempo e de entender que o silêncio também é resposta. Ensina-a a esperar sem desespero, a caminhar sem medo, a permanecer mesmo quando tudo parece desmoronar. Porque a fé não é apenas acreditar quando se vê, é permanecer de joelhos mesmo quando não há sinal algum. Senhor, renova agora a confiança de quem se sentiu esquecido, reacende a chama no coração de quem parou de acreditar. Lembre esta alma de que nenhuma lágrima foi em vão e que cada noite escura prepara um amanhecer de vitória. Que ela saiba que tu nunca dormes, nunca te atrasas, nunca desistes. Que a fé não seja apenas um sentimento, mas uma decisão de todos os dias. Pai, dá-lhe olhos espirituais para enxergar além das circunstâncias. Dá-lhe ouvidos para perceber o teu sussurro no meio do caos. Que o fogo desta vela simbolize o fogo interior que jamais se apaga, a certeza de que mesmo em meio às tempestades, o barco não afunda quando tu estás presente. Que cada respiração seja um ato de fé, cada pensamento um voto de confiança, cada passo uma declaração silenciosa de que tu és suficiente. E quando o medo tentar retornar, que esta pessoa lembre: Deus nunca falhou comigo. Que essa frase se torne escudo e fortaleza, lembrando-a de que o mesmo Deus que sustentou ontem, continua sustentando hoje. Senhor, tu és o dono de todo o ouro e de toda a prata, o criador de cada oportunidade e o provedor de cada necessidade. Hoje te pedimos que a mesma luz que ilumina este quarto ilumine também os caminhos financeiros e profissionais desta pessoa. Que as portas que estavam trancadas se abram com o som do teu nome. Que as mãos que antes se esvaziavam agora se encham de bênçãos. Que tudo o que estava retido no mundo espiritual seja liberado sobre esta vida. Que o trabalho desta pessoa prospere, que suas ideias floresçam, que o esforço dela seja recompensado com justiça, que não falte pão na mesa, paz no coração e sabedoria para administrar as colheitas que virão. Pai, afasta dela o espírito de escassez, o medo de perder, a mentalidade de limitação. Ensina a pensar como filha de um Deus abundante, que não conhece falta, que multiplica o pouco e transforma o impossível em testemunho. Que a luz desta vela se torne sinal do teu favor, queimando todas as barreiras que impediam o fluxo da prosperidade. Aonde houver portas fechadas, envia teus anjos para destravar. Onde houver injustiça, estabelece o teu direito. Onde houver humilhação, coloca a honra.
que as mãos que hoje se unem em oração sejam as mesmas que colherão frutos inesperados. E se algum dinheiro foi perdido, que volte multiplicado. Se algum sonho foi adiado, que seja reacendido. Senhor, ensina esta alma a prosperar em silêncio, a crescer sem soberba, a reconhecer que toda abundância é tua. Que esta chama lembre-a de que a prosperidade não é apenas material, é também espiritual. É viver em paz, é dormir sem medo, é acordar com propósito. E que cada novo dia traga um sinal do teu favor, uma semente de esperança e um motivo para agradecer. Senhor, neste momento sagrado em que a chama ainda arde e a alma se mantém aberta diante de Ti, pedimos que a Tua mão desça sobre o corpo desta pessoa e traga cura onde há dor, descanso onde há cansaço, alívio onde há ferida. Que cada célula seja renovada, que cada órgão seja fortalecido, que cada parte do corpo volte a pulsar com a energia da vida que vem de Ti. Que o sangue circule com pureza, que o coração bata em paz, que os pensamentos se alinhem com a Tua vontade. Cura, Senhor, o que a medicina não entende, o que os exames não mostram, o que apenas o coração sente. Cura a alma que adoeceu tentando ser forte. Cura o espírito que se perdeu tentando entender o porquê das dores. Que o fogo desta vela represente o Teu toque curador, queimando toda a enfermidade, dissolvendo toda a inflamação, secando toda a raiz de dor. Que esta pessoa sinta um calor suave percorrendo o corpo, sinal de que o Teu Espírito está agindo, curando, restaurando, equilibrando. Se há doenças antigas, que elas se dissolvam agora. Se há dores recorrentes, que cessem no poder do Teu nome. Se há diagnósticos que causam medo, que sejam revisitados pela Tua misericórdia. E se a dor não for do corpo, mas da alma, que o Teu amor entre onde os remédios não alcançam. Que esta oração envolva o coração como bálsamo, cicatrizando o invisível, lavando as feridas do passado, abrindo espaço para o renascimento. Senhor, renova o vigor, desperta a alegria, devolve o brilho dos olhos e o ânimo de viver. Que o corpo se torne templo limpo e leve, morada da Tua presença. E quando esta pessoa abrir os olhos amanhã, que sinta o corpo mais leve, a mente mais clara e o coração cheio de paz, porque onde Tu tocas, tudo se refaz. Senhor, nesta noite silenciosa, em que o fogo ainda dança sobre a vela, colocamos diante de Ti todos os sonhos que dormem no coração desta pessoa. Cada plano, cada desejo, cada meta, cada passo que ela quer dar. Tu conheces as intenções puras e também as fragilidades que a fazem hesitar. Hoje, ela não te pede pressa, pede direção. Que cada projeto nasça sob a Tua luz, que cada escolha seja feita sob o Teu conselho, que cada porta aberta seja aquela que conduz à Tua vontade. Pai, consagra o trabalho das mãos dela, o talento que Tu mesmo deste, a vocação que pulsa em silêncio. Que nenhuma obra seja movida pela vaidade, mas pela gratidão. Que o tempo dela se alinhe ao Teu tempo, que as esperas não a façam duvidar, que as demoras se transformem em preparo. Que esta pessoa aprenda a não temer os recomeços, a não desistir quando a estrada parece longa, a não se distrair com atalhos. Que os sonhos que ela entrega hoje em oração sejam plantados no solo fértil da Tua promessa. Se algum projeto for apenas fruto da pressa humana, desfaz com amor. Se for da Tua vontade, firma com poder. Que ela saiba aceitar os nãos como proteção e os sims como missão. Que o fogo desta vela consagrada simbolize a chama interior que impulsiona a caminhar com fé, mesmo sem enxergar o fim da estrada. Que cada tentativa fracassada seja apenas ensaio para um milagre maior.
que ela viva não para provar nada ao mundo, mas para cumprir o propósito que o céu escreveu para ela, e que, quando o tempo certo chegar, ela reconheça que tudo que deu certo foi porque tu estavas à frente. Senhor, neste instante, entregamos totalmente esta vida em Tuas mãos. Cada pensamento, cada emoção, cada decisão, cada medo e cada esperança. Que o controle humano seja deixado de lado, que a ansiedade se dissolva, que o coração aprenda a descansar no Teu comando. Que esta alma compreenda que a rendição não é fraqueza, mas a força mais profunda que se dobra diante do Criador para receber a direção perfeita. Que toda resistência se quebre, que toda dúvida se transforme em confiança plena, que todo desejo pessoal se alinhe à Tua vontade soberana. Que ela não tema o que não vê, nem se angustie com o que não controla, porque Tu és o Deus que guia os passos, que abre portas e fecha caminhos, que protege e disciplina com amor. Que o fogo desta vela seja símbolo da entrega completa, lembrando que cada chama que se apaga deixa apenas luz na memória, assim como cada ato de rendição permite que a Tua luz preencha o vazio deixado pelo ego. Senhor, transforma a entrega em paz, a entrega em esperança, a entrega em certeza de que nada acontece sem Tua permissão e nada se perde fora do Teu plano. Que cada respiração seja um ato de abandono à Tua direção, cada pensamento uma declaração de fé, cada gesto uma reverência silenciosa à Tua grandeza. Que esta alma sinta o peso do passado sendo retirado, que o medo do futuro desapareça e que a vida se torne uma dança guiada por Ti, com passos seguros, mesmo quando a estrada não é visível. Senhor, que a rendição total traga serenidade, clareza e coragem para viver plenamente o presente, sabendo que Tu conduz tudo com amor infinito e que cada desafio se torna oportunidade de testemunhar Tua glória. Em nome de Jesus, eu declaro sobre esta vida que toda escuridão será iluminada, que toda porta que estava trancada será aberta no tempo certo, que toda lágrima derramada em silêncio será recolhida pelo próprio Deus e transformada em testemunho. Declaro que esta vela acesa foi apenas o início de um movimento celestial invisível e que daqui em diante sinais começarão a se manifestar no cotidiano como resposta do céu à fé silenciosa desta alma. Declaro que os dias de inquietação estão sendo substituídos por noites de paz, que a angústia que antes dominava o peito está sendo lavada por uma chuva de consolo e que nenhum mal poderá permanecer onde a luz foi acesa com o nome de Deus no coração. Declaro que esta pessoa terá clareza em meio à confusão, descanso em meio às batalhas, força em meio ao cansaço e milagres em meio ao improvável. Que os caminhos sejam endireitados, que as promessas esquecidas sejam relembradas, que os sonhos enterrados sejam ressuscitados e que toda vergonha seja substituída por honra. E se você recebe esta oração como sua, escreva nos comentários com fé: eu acendi uma vela e Deus me respondeu. Porque esta simples frase sela um compromisso silencioso entre a sua alma e o céu. A partir de hoje, viva como quem crê, ore como quem já recebeu, caminhe como quem tem direção, espere como quem confia no Deus que nunca falha. Não foi por acaso que você chegou até aqui. Esta oração é um selo, um sopro, um pacto invisível entre o seu coração e o coração de Deus. Agora volte seu olhar para dentro de si e perceba: a luz que você buscava lá fora já está acesa dentro de você.